Bom dia, Jesus. Aqui nos encontramos novamente a teus pés para renovar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Essas virtudes teologais que nos destes no nosso batismo, como semente para que frutifique. Dai-nos a graça, Senhor, de cultivar esses dons, para que possamos crescer cada vez mais nessa confiança em Ti, nessa certeza de que Tu eres maior que o pecado, que a morte, e já vencestes o mal. Senhor, dai-nos uma fé forte, para que diante de tantas provações não apostatemos. Não digamos que sou católico, mas que viva como pagão. Que nada nem ninguém tire a minha fé, a minha certeza de que Tu eres o único Deus. E que em Ti nada devo temer. Aumenta a minha esperança, que é essa alegria interior, mesmo diante dos sofrimentos, de saber que tudo tem uma solução, de que tudo, mesmo os momentos mais difíceis, mesmo as tragédias, Tu podes tirar um bem maior. E que Tu nos cuidas, e Tu nos proteges. E que o Teu maior sonho é levar-me para o céu. E eu espero isso. A esperança é que me faz trabalhar duro nessa vida para construir a certeza desse céu, e não pelos meus méritos, Senhor, mas porque Tua misericórdia, o Teu amor que me salvou na cruz, ganhaste esse prêmio para mim. E aumentai o meu amor, esse amor que faz me amar até mesmo os meus inimigos, um amor sobrenatural, um amor que reze pelos que me perseguem, pelos que perseguem a nossa fé. Um amor que faz perdoar aqueles que não merecem ser perdoados. Mas eu perdoo porque Tu me perdoastes primeiro. Um amor que me faz acreditar no Teu sucessor, no Teu vicário aqui na terra. Que me faz defender o Papa. Que me faz defender a nossa igreja. Porque se nós que estamos dentro criticamos a própria família, como vamos fazer com que ela cresça em santidade? Jesus, perdoa nossas faltas, perdoa os nossos pecados, cura as feridas mais profundas do meu coração e dai-me a graça de viver profundamente esse retiro de hoje. Podem sentar. Bom dia a todos. Peço que vocês que fiquemos em pé, só para ler a passagem que está em Marcos 16, de 1 a 7. Marcos 16, de 1 a 7. A ressurreição de Jesus. E depois, no tempo que ficarmos em silêncio, vocês podem ler também Lucas 24, 46 ao 53.
Lucas 24, do 46 ao 53, que é a ascensão de Jesus aos céus. Marcos 16, 1 a 7. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Podem sentar. Dando continuidade aos temas dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, nós já vamos chegando ao fim, já um ano praticamente, de exercícios. E hoje vamos meditar sobre o que dá sentido à nossa fé, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e sua ascensão ao céu. Na Terra Santa, onde estão os nossos queridos membros do movimento, com 3 sacerdotes legionários, que hoje, de modo especial, vamos rezar muito por eles, porque esses 5.000 mísseis que caíram hoje de madrugada em todo Israel, esperemos que eles estejam em Jerusalém nesse momento, mas confiamos que nada lhes vai passar, a nenhum peregrino. Mas vamos rezar de modo especial. Mas lá na Terra Santa, onde eles estão, o sepulcro está vazio. E é muito impressionante entrar lá e saber que Jesus foi colocado ali e que já não está mais. O pecado e a morte não tiveram a última palavra. E é incrível ver no filme da Paixão, aquela hora que quando o demônio se retorce de ódio, dá até um susto naquele momento, que o demônio passa se retorcendo de ódio, quando se dá conta que ele perdeu. Apesar de todo o empenho que ele colocou para fazer Cristo desistir da sua missão, ele perdeu. E essa tem que ser a nossa experiência espiritual. Apesar de tantos ataques que recebemos diariamente, visíveis e invisíveis, porque aqui a batalha é uma batalha espiritual, nós sabemos muito bem disso, e o inimigo até o último suspiro vai estar do lado da nossa cama, tentando fazer-nos perder. Saber, ter essa certeza, ele nada pode, porque meu Deus já o venceu. Nós já temos a graça para vencer o inimigo. O necessário é tomar posse dessa graça e confiar. Em todas as missas dominicais fazemos a nossa profissão de fé. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Essa é a nossa certeza. E o Catecismo no número 185 diz: quem diz creio, afirma, dou a minha adesão àquilo que nós cremos como igreja. E às vezes a gente pode rezar o creio na missa
de cor, né? Tanto é assim que agora no folheto está saindo de um modo diferente, né? Ou quando às vezes o padre começa, creio em um só Senhor Jesus Cristo, que aí significa que é o creio niceno-constantinopolitano, que é o mais completo. Às vezes a gente reza o outro, o credo dos apóstolos, porque a gente não está prestando atenção, porque a gente reza automaticamente. Mas o que nós falamos é muito sério. Nós estamos dizendo, eu creio, eu dou a minha adesão a isso que se prega, a isso que a igreja pede. Vocês sabem que a meditação, ela difere da palestra porque tem que ser um momento de mais oração. Então, quando eu terminar a pregação, salvo necessidades básicas e vitais, o melhor é ficar dentro da capela. Nos convém, porque lá fora está muito quente também, né? Mas ficar um tempo aqui nós temos até 10h35, e aí depois tem 15 minutinhos de tempo livre. Tem a Juventude Missionária, não sei se já chegou, mas eles vão estar lá na salinha do lanche, vendendo algumas coisas para as missões agora de Aparecida. Então, aqui, se alguém quiser fazer um lanchinho ou ajudá-los, podem ir até lá, mas isso, em silêncio, né? O máximo de silêncio possível. E eu falo isso porque todos vocês, né? Todos nós sabemos o que tem sido a nossa vida ultimamente, o corre-corre que é. Eu não sei para vocês, mas para mim o tempo está passando mais que rápido. É uma coisa que eu não sei se eu estou perdendo tempo desconectada, não sei o que está acontecendo, mas o tempo está passando muito rápido, né? E nós só temos esse tempo para amar a Jesus e para salvar as nossas almas. E viemos correndo num acelere que às vezes, até mesmo a nossa oração diária, ela às vezes fica comprometida com tantas coisas que nós temos que fazer. E esse é o momento. Pensem vocês, a caridade de Jesus conosco, que vem aqui uma vez por mês. Ele está todos os dias, né, nos sacrários, mas uma vez no mês ele vem, se coloca de gala e fica aqui, esperando-nos, querendo falar ao nosso coração. Mas é impossível ouvir a Jesus se nós não fazemos silêncio. É impossível. Ele fala todos os dias. Mas se não paramos, se não deixamos a nossa mente colocar-se no lugar, se nós não deixamos com que Cristo mesmo ordene a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, está muito difícil que nós escutemos a Jesus para cumprir a sua santíssima vontade e assim poder ser santos. Como uma primeira ideia, vamos meditar a ressurreição de Jesus. No número 556 do Catecismo, antes dos números 538 ao 667, 538 ao 667 do Catecismo, está contida toda a doutrina sobre a ressurreição e a ascensão do Senhor. Então também, nos momentos de orações diárias, vocês podem meditar esses números. Nós precisamos conhecer cada vez mais o nosso catecismo para que a gente possa também defender a nossa fé. 638 a 667. E no número 656 diz: a fé na ressurreição tem por objeto um acontecimento, ao mesmo tempo historicamente testemunhado pelos discípulos, que realmente encontraram o ressuscitado, e misteriosamente transcendente,
enquanto a entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus. Por toda a eternidade, Jesus glorioso vai estar marcado com as suas santas chagas, fruto do infinito amor que Ele tem por cada um de nós. É incrível isso, saber que Jesus já tem um corpo glorioso, esse corpo que nós vamos ter também na ressurreição dos mortos. E Ele vai estar lá. Nós vamos reconhecer a Jesus quando chegarmos no céu, de ver as suas mãozinhas furadas. Ou os seus pezinhos, mas eu acho que a sua roupa está meio comprida, não vai dar para ver. Mas quando Ele estender os braços para nos abraçar, nós vamos olhar e vamos dizer, é Ele. É Ele. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, inegável. Até os ateus que escreveram sobre a história de Jesus colocam Ele como um homem histórico. Isso nós sabemos. Mas nós cristãos, nós católicos, não estamos chamados a só ficar na pessoa de Jesus quanto um homem histórico. Mas vai além. Um Deus que se fez homem, que veio aqui, que andou nessas terras onde depois os padres, sobretudo, e as pessoas do movimento, todas as pessoas que foram com eles vão contar a sua experiência. E ontem eles estavam no lago de Genezaré, né? Esse lago que Jesus esteve, que Jesus caminhou por cima das águas. Eu acho que é um dos lugares mais impressionantes. Ainda que já choveu 2000 anos ali, mas você sabe que é o mesmo lago, porque as igrejas, a casa de Pedro, todos esses lugares já foram reconstruídos, já tem uma basílica linda, então você vê os lugares, mas não é tão forte como ver o lago de Genezaré. O primeiro acontecimento da manhã do domingo de Páscoa foi a descoberta do sepulcro vazio. Ele foi a base de toda a ação e pregação dos apóstolos e foi muito bem registrada por eles. São João afirma: o que vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam, isso atestamos. A primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. O que vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam, isso atestamos. 1 João 1, de 1 a 2. Porque eles estavam tristes, estavam desesperados. O mestre tinha morrido e ainda estavam com medo de morrerem, né? Da mesma forma que o Senhor. E de repente, Maria Madalena vem toda esbaforida, já posso imaginar, né? Com os vestidos erguidos e segurando o véu para não cair, e sair correndo, e cheguei e ouvi o Senhor. Pensem o que foi isso. Eu vi o Senhor. E como bons homens, que nunca acreditam nas mulheres, tiveram que ir lá correndo para ver. E encontraram o sudário, encontraram as faixas, mas não o viram. O sepulcro vazio e os lençóis deixados no chão significam por si mesmos que o corpo de Cristo escapou aos laços da morte e da corrupção pelo poder de Deus. Só Deus pode nos dar essa graça de escapar dos laços da morte, da corrupção. Quantas vezes nós queremos lutar sozinhos e só perdemos o nosso tempo? E quando lutamos sozinhos, com muito mais vantagem, nós conseguimos
com muito mais, não vantagem, mas com muito mais certeza, vamos cometer algum erro. E quando estamos com Jesus, é Ele. Ontem, né? Hoje está sendo o enterro. Muitos de nós não podemos estar aí para acompanhar a Manu, os pais da Manu e a Marília Takaki, né? Da Manu, que durante um ano a gente esteve rezando para se fazer a vontade de Deus. A gente pedia a cura, né, dessa menina de 9 anos que ontem morreu de câncer. Um ano de sofrimento, mas conversando com a Marília, ela me dizia que, e nós também acompanhamos, né, o padre Marcelo mais, a Camila que está no colégio, como o primeiro momento, né, da descoberta do câncer e a possibilidade de perder a criança, como a mãe estava totalmente fechada, que é natural, né? Quem é que quer perder uma criança de 9 anos? E como nesse um ano, a missão da Marília foi abrir o coração da mãe, do pai, de toda a família, de gente que não rezava mais e voltou a rezar, de gente que não acreditava em Deus e se converteu. Uma menina de 9 anos com a missão de salvar almas. E o primeiro que a gente diz é: meu Deus, tão pequenininha, meu Deus, um pai e uma mãe perderam um filho dessa idade. Mas a gente não entende que a gente veio nesse mundo para ajudar a salvar as almas. Dói demais. Mas ontem, assim que faleceu, a Camila foi lá pro hospital e o pai dizia: o único sentimento que eu tenho no coração é alegria e paz. Porque viu a sua filhinha que sofreu tanto ir em paz. Converter um monte de gente da família e amigos. E é isso que tem que ser essa certeza. Os discípulos, eles estavam com medo, mas quando viram que Jesus ressuscitou, eles saíram e foram pelo mundo inteiro. Se nós hoje temos fé, nós devemos aos apóstolos. Então, quando estamos com Jesus, é Jesus que prepara a nossa alma, é Jesus que nos tira desse medo da morte. Nós não podemos ter medo da morte. A morte é um passo. Ontem, lá em casa, uma consagrada, a mãe da Pili, que muitos de vocês conheceram, né, que trabalhou no ICID, trabalhou na paróquia todos esses anos, ontem a mãe dela faleceu. Foi um câncer muito rápido, pegou o pâncreas, o fígado, se espalhou rapidamente e veio a falecer ontem também. E aí nós estamos falando disso, né? E aí a Mônica disse: Estela, a Dulce veio da casa dela muito inspirada, quer viver até os 100 anos. Eu disse: credo, né? Aí ela disse: e você, com quantos anos? Até quantos anos você quer viver? Eu disse: eu queria até os 45 e já passaram 10. E ele não me chamou ainda. E deu muita graça, né, para a Mônica. E às vezes, a gente tem medo, né? Eu não sei, eu não tenho medo. Mas quando eu penso que eu vou abrir os olhos da fé e eu vou estar diante de Deus para prestar contas, né? Como diz os mexicanos, que Deus nos agarre confessados. Mas a morte é esse passo para a verdadeira vida. E Jesus nos mostrou isso. Ele morreu, ele foi à mansão dos mortos, mas quando ele voltou, quando ele ressuscitou, ele trouxe a todos, ele salvou a todos, ele nos abriu as portas do céu.
Cristo primogênito dentre os mortos é o princípio da nossa própria ressurreição, desde agora pela justificação da nossa alma, mais tarde pela vivificação do nosso corpo. Então, Cristo já nos justificou diante do Pai. Ele já pagou os nossos pecados, Ele já abriu as portas, dizendo: Pai, olha, eles estão preparados. Cabe a nós agora fazer vida essas graças que Deus já ganhou para nós. E depois uma segunda ideia, a ascensão do Senhor, fala no número 665. 665. A ascensão de Cristo marca a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde há de voltar, mas que, entretanto, o oculta aos olhos dos homens. Jesus Cristo, cabeça da Igreja, precede-nos no reino glorioso do Pai, para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. Jesus Cristo, tendo entrado uma vez por todas no santuário dos céus, intercede incessantemente por nós, como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Não bastasse tudo que Jesus passou na cruz, tudo que Ele ganhou para nós, quis ficar escondido no pão eucarístico, Ele no céu segue intercedendo por nós e nos enviou o Espírito Santo para que não nos desviemos do caminho. E é incrível como a nossa consciência fala. E esse falar da consciência nada mais é do que o Espírito Santo, que nos vai inspirando coisas boas, coisas positivas. Por isso tão importante a oração diária e a oração, para que possamos escutar o Espírito Santo, para que possamos formar a nossa consciência. A meditação do catecismo nos ajuda a ir formando a nossa consciência. E ela nos vai dizendo o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E eu vejo isso, ainda que não se deem conta, ou não querem se dar conta, nós vemos como tudo que está passando no mundo, aparentemente é um caos, Parece que o mundo está num caos. Só que nós não nos desesperamos porque nós sabemos em quem cremos, E a frase mais dita em toda a Sagrada Escritura é: não temas. Então temos que estar tranquilos, Não talvez preocupados, mas ocupados em fazer o bem hoje. Porque a gente se preocupa muito com o futuro, mas hoje é o futuro de ontem. Se eu não vivi bem ontem, eu só me preocupei com hoje e deixei passar o tempo. Hoje nós temos para amá-lo, hoje nós temos para amar-nos, hoje nós temos para rezar pela salvação das almas. Eu sempre digo para Jesus, quando foram executar o Saddam Hussein, eu falei para Jesus: ainda que tenha sido 70 anos, e não foi 70 anos porque ele foi criança, foi bonzinho, Eu não sei a que horas ele se dispersou. Mas eu falava para Jesus: Senhor, ainda que sejam 70 anos de maldade, o inferno é demasiado castigo. Para sempre sem Deus, para sempre sem o amor, para sempre sem paz, para sempre sem comunhão com ninguém. É muita coisa. É muita coisa. Por isso nós temos que pedir dia e noite pela conversão dos pecadores, começando pelo nosso coração, que é pecador. Mas que até esses que a gente se visse na rua, ao menos um chute na canela tinha vontade de dar, mesmo esses nós temos que rezar para que se convertam. Todas essas mãos manchadas de sangue inocente,
de tanta criança abortada. Ontem eu li que parece que é 1 milhão de abortos por ano no Brasil. Eu achei um número estratosférico, é demais. 1 milhão de almas que foram cortadas na sua missão. Pensem vocês. Eu li aqui o Padre Pio, uma história do Padre Pio, né, que ele contou de uma senhora que tinha ido confessar que ela tinha abortado. Bom, ela não contou, ela está conversando com o Padre Pio e ela não contou que ela tinha abortado. E aí ele disse para ela: fecha os olhos e me diz o que você vê. Porque ela fechou os olhos em oração e ela disse: eu vejo a Praça de São Pedro, eu vejo uma multidão aclamando, eu vejo um homem de branco, mas eu não consigo ver o seu rosto. E o padre Pio disse para ela: esse foi o filho que você abortou e que a igreja perdeu um papa. Pense que forte. E não é brincadeira, é verdade. O aborto tem suas consequências aqui e no céu. Falando humanamente e falando sobrenaturalmente. Mas temos que pedir a Deus que essas mãos manchadas pelo sangue inocente de tantas crianças possam se arrepender, ainda que seja no último suspiro, para que possam talvez ficar no purgatório até o final dos tempos, mas que possam salvar-se. E para isso Deus fala na nossa consciência, fala no nosso coração. Não endurecemos o nosso coração, como fala Deus, como em Meriba. Não fechemos o nosso coração para a luz do Espírito Santo. Por isso nós precisamos desse silêncio. Por isso nós precisamos desse momento, uma vez por mês, para viver profundamente essa graça. Em Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 14, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 14. São Paulo fala: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, todos nós aqui somos um bando de loucos, porque podendo dormir até mais tarde, um sábado, acordamos cedo para vir aqui. Um bando de loucos, os sacerdotes e as almas consagradas, que deixamos tudo. Deixamos a possibilidade de formar uma família, deixamos nossas carreiras, deixamos tudo para seguir um pedaço de pão que não estaria aí, que não ressuscitou. Seria uma verdadeira loucura. Mas nós não falamos de palavra, nós não falamos só porque historicamente está comprovado. Nós falamos porque nós experimentamos. E essa tem que ser a nossa vivência da nossa fé. Uma experiência profunda do amor de Cristo. Uma experiência profunda do amor dele. Não que me contaram, não que me disseram, como a samaritana. Eu já não acredito porque vocês me falaram. Eu vi, eu experimentei. E foi experimentando a misericórdia de Cristo que ela descobriu o amor de Deus. E nós estamos aí com o sacerdote à nossa disposição, trazendo-nos a graça da reconciliação, da misericórdia de Deus, para que nós possamos fazer essa experiência.
E é isso que nós temos que implorar de joelhos hoje, Senhor, que eu te experimente. E que eu tenha consciência para experimentar no dia a dia. Porque Deus fala no dia a dia, prestem atenção, e Deus fala. Através de uma pessoa, através de uma leitura, através de um canto, Deus fala sempre. Então, vamos dedicar esse tempo de oração, pedindo a Deus essa graça, renovando novamente a nossa fé. Senhor, eu creio que ressuscitasse dentre os mortos. Eu creio que tu eres uma pessoa viva na minha vida, que tu me acompanhas. Quem assiste a série do The Chosen, a primeira vez que eu vi o Jesus, eu disse, que Jesus mais feio, eu não estou casada com Jesus feio desse jeito, né? A primeira vez que eu vi assim, eu disse, credo, Jesus não podia ser tão feio assim. Mas agora eu estou apaixonada por esse Jesus. Porque é uma pessoa que expressa algo que não dá para explicar. E eu imagino perfeito que Jesus ria, né? Que Jesus, isso entrava no lago com eles, que Jesus às vezes fazia assim como que, oh meu Deus, né? Foi esses que eu escolhi. Mas quando Jesus olhava, né? E dizia levanta, quando Jesus curava, todas as pessoas, ao menos ali na série, a gente pode imaginar que foi assim, abraçavam a Jesus e diziam obrigado. Porque fizeram uma experiência profunda do olhar, do amor, da misericórdia de Deus. Então, que ainda que esses olhinhos estejam velados pelo pão eucarístico, fixemos nossos olhos nele. Fixemos nosso coração nele. E que a ressurreição de Cristo seja para nós uma alegria, uma certeza, uma verdade, na qual nada e nem ninguém nos vai tirar. A alegria de sermos católicos e de lutar para defender a nossa fé.